Glória a Deus, que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com a amada igreja. Que a presença do Senhor seja aquilo que venha nos bastar nessa noite. Declaramos que esse lugar, essa casa de oração, está tomada pela presença de Deus. Desde o primeiro momento do louvor, o Senhor, através do seu Espírito, ministra a minha, a sua vida. O Senhor fala ao meu e ao seu coração. Eu peço a você para que gentilmente pegue a sua Bíblia, por favor, e abra a sua Bíblia no Salmo de número 121, onde faremos a nossa leitura inicial. Salmos de número 121. Esse texto faremos a leitura inicial deste culto. Se você percebe alguém do seu lado sem a Bíblia, se você puder compartilhar, faça isso, muito embora também está sendo colocado nos telões. Salmo 121, se você achou, diga amém. Diz assim a palavra: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Guarda isso, irmão. Olha o que o salmista diz no verso 5. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Como sombra à sua direita. Não nos livramos da nossa sombra. Quando você achar que está sozinho, olhe para ela e diga assim: a palavra de Deus me diz que como sombra o Senhor está a me proteger. Amém? Você tem noção quantos livramentos tivemos hoje? Nós não temos. Mas se chegamos aqui, é porque a boa mão do Senhor foi direção e proteção para mim e para a sua vida. Eu pergunto no início desse culto: você tem motivos para agradecer ao Senhor? Eu sei que na nossa vida é muito fácil pedir, a gente pede com muita facilidade, mas que possamos nos disciplinar a agradecer. E é isso que eu queria que você fizesse nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você agradecesse a Deus pela sua vida. Eu queria que você agradecesse a Deus pelo dia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu queria que você agradecesse a Deus pelas alimentações que você fez hoje. Cada alimento que te nutriu, pela roupa que você veste, pelo ar que você respira. Ó Deus, obrigado pela tua presença nesse lugar, Deus. Ó Deus, nós te louvamos pela tua bondade. Ó Deus, nós te louvamos pelo teu cuidado conosco. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso protetor. Nós te louvamos porque o Senhor não cochila, o Senhor não vacila. Como sombra que está à nossa direita, assim o Senhor nos protege do sol causticante, do frio que faz sofrer. Nós te louvamos porque o Senhor nos protege de todo mal, como diz a tua palavra. Nós te louvamos porque ao sair da nossa casa o Senhor nos guardou. E depois desse culto voltaremos para casa debaixo das tuas poderosas mãos. Nós te agradecemos, Pai. Espírito Santo, a tua presença é real neste lugar. Age com liberdade. Recebe o louvor, recebe a adoração. Este culto é para o Senhor. No nome de Jesus, seja adorado, seja engrandecido no meio da tua igreja. E que possamos continuar ouvindo a tua voz. Fala conosco, Senhor. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Está rendido aos teus pés, ó Pai. Continua falando conosco esta noite, Senhor Jesus. Nós nos
tua presença. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou diante da tua presença, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Nós te amamos, Senhor, e esse é o lugar que nós queremos estar todos os dias, no centro da tua vontade, ó Deus. Obrigado
Obrigado, Deus, pela fidelidade da tua palavra, que fala que a tua bondade nos seguirá em todos os momentos das nossas vidas. Obrigado, Deus, porque tu nos cerca por detrás e por diante, e os teus planos são maiores do que os nossos. Nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, com o coração rendido e grato a ti, Senhor Jesus. Nós te amamos. Sua força, és fiel em todo, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo eu vivo na vontade de levante suas mãos e adore esse Deus. Diga a Ele em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego eu cantarei da bondade. Ele é fiel, tu és fiel. Nós só sabemos te adorar, Senhor Jesus. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Você crê nisso? Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare, tua bondade me seguirá, Senhor. Em todo tempo, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Agora eu quero ouvir você. És fiel em todo tempo. Declare isso com toda a sua força. Se você chegou até este momento, é por graça e misericórdia do Senhor. Com todo fôlego, você tem muitos motivos para agradecer. Continue exaltando ao Senhor. Diga que Ele é fiel. Tu és fiel, és fiel. Não há nada melhor para se dizer ao Senhor. Em todo tempo que Ele é bom, tão bom. Diga, Senhor, tu és maravilhoso.
Glória a Deus. Aleluia. Como disse Davi no Salmo 23, sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Diga assim: bondade, fala mais forte, diga: bondade e fidelidade nunca me faltarão. Amém? Pastor Anderson, meu amigo, vem aqui por favor. Pastor Anderson dispensa a apresentação. Eu fiz o convite para ele ser a voz de Deus nesse lugar, nessa noite. E sem dúvida iremos ouvir a voz do Senhor e receber a sua palavra. Amém? Graças a Deus, meus amados irmãos, amém? Sempre um motivo de alegria estar aqui com vocês. Deus abençoe, poder sentar. Agradeço a confiança, o carinho. Pastor Pedro, grande amigo. Estava lembrando de ontem, pela graça e bondade do Senhor, eu e Cristiano completamos 14 anos de casado. Bodas de marfim. E o seu pastor foi justamente o dirigente e o celebrante da cerimônia. Foi o que dirigiu o culto há 14 anos atrás. Louvado seja o nome do Senhor, que pela bondade do Senhor, o Senhor tem nos conservado. Unidos, felizes e com as nossas vidas diante do seu altar. Essa igreja nos inspira. A Igreja Batista Koinonia nos inspira. E nos aponta que quem faz a obra aqui na terra é o Senhor. Porque a gente pode ver a boa mão do Senhor agindo sobre o meio dessa igreja, conduzindo cada momento da sua trajetória. E eu creio que isso reflete na vida do seu pastor, da sua liderança, que tem se permitido ser usado por Deus. Ontem, conversando com ele, justamente estava dizendo isso: Anderson, eu peço a Deus que não venha fazer nada se não for com o seu aval e debaixo da sua direção. Porque se assim não for, eu temo. Mas quando está debaixo da mão do Senhor, Ele vai confirmando dia após dia. E Deus, desde domingo, irmãos, tocou meu coração um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos na noite de hoje. Porque eu creio que tem coisa na nossa vida que a gente pode dizer tem sido o dedo de Deus a agir sobre nós. Abra sua Bíblia, por gentileza. Êxodo capítulo 8, verso de número 9. Verso de número 19. Êxodo 8, verso de número 19. Êxodo 8, verso 19. 19. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: então os magos disseram ao faraó: isto é o dedo de Deus. Vamos juntos? Isto é o dedo de Deus. No entanto, o coração de faraó se endureceu, e ele não os atendeu como o Senhor havia falado. Isto é o dedo de Deus. Que o dedo e a mão do Senhor estejam sobre nossas vidas nessa noite. E não apenas nessa noite, mas durante toda a nossa vida. É interessante que Jesus, certa vez, indagado pela mulher samaritana, ele disse: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas é interessante que a Bíblia ela utiliza muitas vezes uma figura de linguagem relacionada a Deus. Eu me lembrei da aula de Antigo Testamento lá no seminário. Duas palavras, irmãos, que parecem assustar no início: antropomorfismo, antropopatismo. Antropomorfismo significa atribuir a Deus forma humana. Por exemplo, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, nem suas mãos encolhidas para que não possa salvar. As nuvens são pó dos seus pés. É interessante que o autor bíblico ele atribui formas humanas para Deus. Mas se Deus é espírito, ele não tem olho, não tem mão, não tem braço. Mas para ficar mais fácil a nossa compreensão, assim como também
Essa outra palavra significa antropopatismo, isto é, atribuir a Deus sentimentos e emoções humanas. Por exemplo, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Você está lembrando desse texto? Gênesis capítulo 6, verso 6. Não significa que Deus se arrependeu literalmente, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que o quê? Se arrependa. Mas o hebraico aqui significa Deus sentiu profunda tristeza diante daquilo que o homem estava fazendo. Como também diz lá em Gálatas que não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou como diz lá em Deuteronômio, Deus é um Deus ciumento, isto é, zeloso. Deus tem ciúme de você, amém? Mas não é aquele ciúme possessivo, é um ciúme de cuidado, de zelo, de proteção, de amor. Esse é o ciúme de Deus. Mas é interessante que o texto que nós acabamos de ler diz que Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel da terra do Egito. Eu creio que os irmãos estão lembrando desse episódio do qual ele temeu e ele disse: eu não tenho condições para isso. Até que Deus disse: Arão, teu irmão vai contigo, e eu colocarei as palavras na tua boca, e tu falarás. E é interessante que, em alguns momentos, Deus ele foi lançando pragas sobre o Egito para quebrantar o coração de Faraó. Mesmo assim, Faraó ficou irredutível diante da ação de Deus. A primeira praga foi a transformação da água em sangue. Depois foi a praga das rãs. Essas duas pragas, os magos do Egito conseguiam reproduzir, conseguiam fazer. Mas a terceira praga, a praga dos piolhos, diz o texto bíblico que os magos tentaram e não conseguiram. E eles chegaram à conclusão: isto é dedo de Deus. Isto é, nós não iremos conseguir reverter, nós não iremos conseguir reproduzir, porque este poder está acima do nosso. Isto é dedo de Deus. Quem sabe, meu amado irmão, já teve momentos na minha e na sua vida que a gente pode dizer: foi o dedo do Senhor. Foi o dedo do Senhor que me livrou. Foi o dedo do Senhor que transformou. Foi o dedo do Senhor que abriu aquela porta. Foi o dedo do Senhor que operou aquele milagre. Foi o dedo do Senhor que interviu na minha vida. Foi o dedo do Senhor sobre esta obra, sobre este ministério. É o dedo do Senhor sobre a vida dessa igreja. É o dedo do Senhor, irmãos. Você diz: mas o dedo é tão pequeno, mas o dedo de Deus é tão grande. Ah, meus amados irmãos, diz o autor de Isaías, que com a palma de suas mãos o Senhor consegue ter nele todo o oceano. Imagina o dedo de Deus. Mas eu estava observando alguns textos da Bíblia que faz menção a isto. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas verdades e lições que eu tenho aprendido sobre o dedo de Deus. Obviamente, tem inúmeras outras, mas eu gostaria de compartilhar 3 delas. A primeira: o dedo de Deus, ele é pedagógico. Vamos todos juntos? O dedo de Deus, ele é pedagógico. Isto é, ele nos ensina. Abra sua Bíblia, por gentileza, no texto de Êxodo, capítulo 31, verso de número 18. Êxodo 31, verso de número 18. Aqui estava Deus, junto com Moisés, escrevendo as tábuas da lei. E diz o texto da palavra de Deus, Êxodo 31, verso 18. Quando acabou de falar com Moisés, no monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedras, escrita pelo que, irmãos? Pelo dedo de Deus. Não foi escrito pelo dedo de Moisés, não foi escrito pelo dedo de Arão, foi escrita pelo dedo de Deus. Foi Deus que escreveu. É como se Deus estava dizendo: eu quero te ensinar, mas cabe o homem querer aprender. Quando eu olho para o Novo Testamento, a gente sabe que Jesus não deixou nenhum manuscrito. João disse: se Jesus escrevesse, e se fosse escrito, melhor dizendo, todos os milagres e maravilhas de Jesus, nem o mundo inteiro caberiam com tantas obras e maravilhas que ele realizara no mundo. Mas é interessante que, apesar de Jesus não ter escrito em pergaminhos, Jesus escreveu em corações. E até hoje escreve na minha e na tua vida. Mas é interessante que teve um bom episódio que Jesus escreveu. Escreveu justamente no chão. Alguns dizem que escreveu na areia. A gente supõe na areia, porque naquela época não tinha cimento, não tinha cerâmica. Então escreveu no chão. Mas observe o texto.
Está lá registrado em João, capítulo de número 8, verso de número 6. João 8, verso de número 6. Estava aqui Jesus numa situação de uma mulher que havia sido apanhada em adultério. E naquele momento não tinha encontrado o adúltero, só a adúltera, a mulher adúltera. Segundo a lei judaica, em Levítico 20, versículo de número 10, deveria ser apedrejado tanto a mulher quanto também aquele homem que adulterou, que praticou o adultério. Mas ele não estava mais ali, só estava a mulher. Os religiosos da época, querendo pegar Jesus naquela situação, colocou aquela mulher diante de Jesus e disse a Jesus, uma vez que ela tinha transgredido a lei de Moisés, era lícito que ela também fosse apedrejada. Mas olha o que diz o texto em João, capítulo de número 8, verso de número 6. Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a fazer o que, irmãos? A escrever aonde? No chão e com o quê? Com o dedo. O dedo de Deus, ele é o que mesmo, irmãos? Pedagógico. Vamos todos juntos? O dedo de Deus, ele é pedagógico. Jesus não estava escrevendo aqui de forma aleatória, irmãos. É interessante que o grego e o hebraico, eles são línguas do qual ele vai além do vocábulo, isto é, além daquilo que é dito. Por exemplo, a palavra escrever no grego significa grafém. Grafém significa, vem a palavra grafia, de escrever, mas catagrafém significa escrever com acusação. Isto é, Jesus naquele momento, sabe o que Jesus estava fazendo? Estava escrevendo. E Russell Shedd diz que provavelmente ele estava escrevendo ali o nome de cada uma das mulheres que aqueles homens haviam adulterado com elas. E estava escrevendo. Como se fosse assim, vocês têm certeza daquilo que vocês estão dizendo? Vocês estão tendo certeza daquilo que vocês estão pedindo que eu faça? Vocês estão tendo certeza daquilo que vocês estão agora acusando? Olhe cada um para você também. Seu telhado também é de vidro. Cuidado. Porque com um dedo que você aponta em riste, 3 estão sendo voltados para você. Mas é interessante que o versículo de número 7, eles insistiram em acusar. Insistiram. Às vezes, meus amados irmãos, tem gente que insiste no nosso pecado, que uma vez já foi perdoado pelo Senhor. Verdadeiramente arrependido. Obviamente. Certa vez uma pessoa estava dizendo, pastor, eu guardo uma camisa há 30 anos. Eu digo, que camisa é essa? É de recordação. Ela é, pastor. Essa foi a camisa que eu peguei do meu marido quando ele me traiu há 30 anos atrás e até hoje tem um perfume. Tem um perfume da mulher aqui. Eu estou repreendido em nome de Jesus, irmã. Lança na fogueira, irmã. E até hoje ela com o marido. E sempre quando o marido fazia alguma coisa errada, ele está lembrado da camisa. Está repreendido, irmão. Mas aqueles homens, versículo de número 7, eles estavam insistindo, dizendo, Jesus, vai fazer nada não. E observe o que diz o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Erguendo-se, disse-lhe, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o que, irmãos? O primeiro a atirar a pedra nela. E inclinando-se de novo, continuou a fazer o que, irmãos? O dedo de Jesus, ele é o que, irmãos? O dedo de Deus, ele é pedagógico. Ah, meus amados irmãos, Jesus estava dizendo aqui, aquele que não tem pecado. E, novamente, o grego significa aquele que não tem pecado nenhum, dano algum, que nunca cometeu nenhum pecado. Seja esse a tirar a pedra. Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, ele vai dizer, ficou uma grande miséria, isto é, o pecado daquela mulher, e uma grande misericórdia, a atitude de Jesus. Sabe por quê, irmãos? O dedo de Deus nos ensina que Ele é rico em perdoar e grande em misericórdia. Eu e você só estamos aqui na noite de hoje porque o Senhor foi benevolente com o seu dedo sobre a nossa vida. Porque Ele nos perdoou com a sua graça e com o seu amor. Mas Ele não encobre o erro. Ele diz àquela mulher e faz uma advertência para ela. Vai e o quê? Não peques mais. Não vai e não peques mais. O dedo de Deus, irmãos, não está em risco para nos acusar e condenar, mas pronto para nos perdoar. E louvado seja o nome do Senhor por isso.
Mas uma outra lição que eu aprendo, que além do dedo de Deus ser um dedo pedagógico, nos ensina a perdoar. O dedo de Deus, irmãos, ele também nos adverte. Você já ouviu aquela expressão que a mão de Deus está pesando? Já ouviu? Mas também o dedo de Deus pesa, irmãos. Tem momentos que o dedo de Deus pesa. E se o dedo de Deus já pesa, se a mão dele fosse realmente toda, nós seríamos fulminados completamente. Há um texto bíblico, lá em Daniel, capítulo de número 5, verso de número 5. É interessante, eu não sei se você já ouviu um homem chamado Belsazar. Quem sabe você não está lembrado dele, mas porventura você está lembrado do seu pai. O nome do seu pai era Nabucodonosor. E é interessante que depois de Nabucodonosor, Belsazar, o último rei do império da Babilônia, aquele rei estava vivendo de forma dissoluta, estava vivendo de uma forma rebelde diante do Senhor. E Daniel capítulo 5, verso de número 5, olha o que diz a palavra de Deus. Na mesma hora apareceram, o que, irmãos? Uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava, o que, irmãos? Escrevendo. Imagine, estava naquele momento o rei junto com os seus amigos. Versículo de número 1 do capítulo 5 diz que mais ou menos aproximadamente 1000 nobres estavam ali reunidos. Imagine, naquela festa, naquele banquete, eles viram uma mão escrevendo na parede. E aquela mão tinha escrito o quê? Se você abrir, por gentileza, for mais adiante, Daniel capítulo de número 5, e observar o versículo de número 26. Olha o que diz Daniel capítulo de número 5, a partir do verso de número 26 ao verso de número 28. A palavra do Senhor nos diz o seguinte. Esta é a frase que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação. Mene, Deus contou o quê? Os dias do teu reino e pôs um fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Pérez ou Parsim, o teu reino está dividido e entregue aos medos e aos persas. Interessante, irmãos, aquele rei estava vivendo de forma que nem queria saber de Deus. Isto é, estava vivendo como se Deus não existisse. Quantas pessoas hoje estão vivendo e às vezes não estão levando Deus a sério? Estão brincando com o Senhor, estão brincando com a sua palavra. E às vezes, infelizmente, tem até crente brincando de ser crente, brincando com Satanás. Brinque não, que um dia a conta chega, e chega com juros e correção monetária. E diz o texto da palavra de Deus, versículo de número 3, que então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E o que é que eles estavam fazendo, irmãos, com aqueles utensílios? E beberam neles o rei e os seus grandes e as mulheres e concubinas, isto é, as taças, os castiçais que estavam num templo, que eram algo sagrado, consagrado ao Senhor. Eles estavam brincando, estavam banalizando. Quantas pessoas hoje têm banalizado com o nome de Deus? Meu amado irmão, não brinque com o Senhor. Não brinque com o Senhor. Hoje um irmão, eu conversando com ele disse: pastor, ainda bem que Deus não me chamou para ser pastor, porque grande é a responsabilidade. Eu digo: pois é, que a gente não dá apenas conta da nossa vida. Pastor Pedro não vai estar dando apenas conta da vida dele, nem da vida de Carlinha, nem dos seus filhos, mas ele vai estar prestando conta diante de Deus de cada um de vocês. E cada um de vocês vão também estar diante do Senhor, prestando conta diante de Deus pela vida do seu pastor e dos seus pastores. De orar, de apresentar diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Pode ter certeza. Você pode não estar nem aí, mas Satanás, irmãos, tem a cada dia tentado investir contra a vida desses servos do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: ferirei os pastores e as ovelhas, o quê? Se dispersarão, irmãos. É alvo. Por isso, meu amado irmão, nunca brinque
com aquilo que é sagrado na tua vida. Não brinque com o teu ministério, não brinque com o teu casamento, não brinque com a tua fé, não brinque com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, porque é algo sagrado do Senhor. Belsazar estava brincando, mas um dia a conta chega. Verso 4, diz o texto, beberam vinho, deram louvores. Louvores a quem? Ao Deus eterno, ao Deus altíssimo? Não, aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira. Pastor Hernando Dias Lopes diz que a idolatria é um pecado ofensivo a Deus. A idolatria é uma expressão de profunda cegueira espiritual. E assim eles estavam vivendo. Mas, olha o que diz, versículo número 5. Quando eles estavam ali, bebendo, estavam ali, festejando. Olha o que diz, verso 5. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do palácio real, defronte do castiçal. E o rei via os dedos que estavam o quê? Escrevendo. Naquele momento, como é que ficou o rei? Verso de número 6. O semblante dele mudou. O camarada ficou pálido, branco igual a parede. E os joelhos dele? Diz o quê? O texto bíblico. Os joelhos dele faziam o quê, irmãos? Ele começou a bater palma com o joelho, irmão. Irmãos, e quando o ser humano está diante do medo, ele se transforma. Quando ele está diante de uma situação de perigo, ele começa a rever a sua vida, a sua postura. Eu lembro do irmão, há 2 anos atrás, com aquela situação da Covid, né? Que todo mundo que pegava Covid, alguns ficavam até assustados. Meu Deus, e agora? Será o que é que vai acontecer comigo? E o 7º dia, quando chegar o 7º dia. O pastor Tess, ele disse que estava com Covid. Eu disse, vou estar orando por você. Eu disse, cuidado com o 7º dia. Ele disse, sai daí. Mas é interessante, irmãos, que teve um irmão que disse que ficou hospitalizado, quase que era entubado. E ele chegou para o seu pastor e disse, pastor, eu prometo, se eu sair daqui, em nome de Jesus. Ele ainda não era casado com a mulher, vivia há alguns tempos. Ele disse, eu vou me casar, eu vou me batizar, eu vou me ingressar no ministério. Pastor, eu vou me consagrar ao Senhor cada vez mais. Graças a Deus que o Senhor deu ainda a ele uma oportunidade. Belsazar não, irmãos. A conta chegou. Sabe, irmãos, não foi por falta de aviso, não. Se você observar o versículo de número 22, Deus estava dizendo para ele o seguinte, meu filho, mas tu, Belsazar, tu és seu filho e não humilhastes o teu coração, embora soubesse o que, irmãos? De tudo isso. Sabe o que é que ele está dizendo? Se você ler anteriormente, ele vai falar de Nabucodonosor. Que Nabucodonosor era soberbo, que Nabucodonosor viveu como um animal na floresta, que Nabucodonosor não levou Deus a sério. Ele estava dizendo, Belsazar, você já passou por isso, você viu esse filme, e você repetiu essa história. Não foi por falta de aviso, foi por rebeldia, foi por falta de obediência. Meus amados irmãos, grande erro de Nabucodonosor foi repetir os erros do passado. Eu creio que não tem aqui, irmãos, uma situação na IBK, só na PIB e tabuleiro. Mas quem sabe, de 2021 para 2022, você fez tanto voto ao Senhor. Senhor, esse próximo ano eu vou ser mais fiel a Ti, mais consagrado a Ti. Eu vou para todo o culto da palavra, eu vou para cada escola bíblica, eu vou ser um dizimista fiel, eu vou colaborar com a Tua obra, eu vou ser um evangelista, eu vou me consagrar ao Senhor. Passou o ano 2022 todo. E quem sabe já está renovando os mesmos votos para 2023. Senhor, eu prometo a Ti. E Deus está dizendo, eu já vi esse filme antes. Meu amado irmão, não cometa os erros do passado. Não cometa os erros do... Vamos todos juntos? Não cometa os erros do passado. Foi isso que Deus estava dizendo para Belsazar. Não cometa os mesmos erros do passado. O dedo de Deus, ele é pedagógico. O dedo de Deus, irmãos, ele também é o quê? Ele
adverte. Ele pesa. Mas eu quero concluir essa palavra dizendo: o dedo de Deus, ele faz maravilhas. Você pode dizer ao irmão que está lá: meu irmão, o dedo de Deus, ele faz maravilhas. Você pode dizer também para ele: você é prova do agir do dedo do Senhor. Ah, meu amado irmão, quantos aqui podem dizer que o dedo de Deus já agiu na tua vida? Levanta a sua mão. Quantos de nós podemos dizer: eu sou testemunha viva do dedo de Deus, da mão de Deus, do agir de Deus, do poder de Deus na minha vida, na vida da minha família? Eu pude ver, irmãos, tem momentos na nossa vida que Deus deixa até as suas digitais, para dizer que você não tenha dúvida que foi eu que agi sobre a tua vida. Ele deixa as digitais para dizer: ninguém tem essas digitais, só eu, porque sou eu que estou operando em você. Ah, meus amados, tem coisas, é como diz os magos. Os magos não estavam sabendo, mas eles estavam sendo voz de profeta. Quando disseram para Faraó: isto é dedo de Deus. É dedo de Deus. Tem coisas que você vê, né, que você não tem como dizer: eita, isso foi fulano que fez. Quem é engenheiro, quem é arquiteto aqui, quem, enfim, urbanista, tem obras de certo engenheiro, certo arquiteto, como o Oscar Niemeyer, que você diz: olha, isso é obra dele. Quem sabe você conhece alguém pela sua grafia, pela sua forma de escrever, pela sua escrita. Quem sabe você, naquele momento de ceia da família, onde cada um leva um prato, mas tem aquele prato que você diz: foi fulano que fez. Ah, que prato delicioso é esse. Tem um irmão lá da nossa igreja da PIB, o Elson, baiano, abençoado por Deus. Tem algum baiano aqui, irmãos? Tem algum baiano aqui? Tem não? Ah, tem um ali. Mas ali não tem cara que faz comida boa, não. Tem mais outro. Mas quem sabe? Lá tem um baiano, Elson, gente boa. O pastor Pedro estava falando domingo para ele, cobrando para ele. Porque sempre quando vai o pastor Pedro para lá, eu não sei se é para fazer a média com o pastor Pedro, ele chega: pastor, tá lembrado? Ele diz: pastor, um dia eu vou convidar o senhor, pastor Anderson e pastor Técio para comer uma peixada lá em casa. Eu digo: filho de Deus, até hoje eu estou te esperando. A filha dele postou domingo uma peixada no Instagram. E eu digo: nem lembrou de mim quando eu estou no teu reino. Mas, irmãos, tem coisa que a gente diz: é fulano que fez, não tem para onde, é marca. Tem coisa na nossa vida, irmãos, que é a mão do Senhor que tem feito. Tem um texto de Isaías 40, versículo de número 20. Isaías 41, perdão, verso de número 20, que diz assim: para que todos vejam, saibam, considerem e juntos entendam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel os criou. Vamos todos juntos? Vamos todos juntos, a uma só voz? Para que todos vejam, saibam, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel os criou. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa na nossa vida que a gente não tem como dizer: foi o dedo de Deus. Há um texto da palavra de Deus, se você puder abrir a sua Bíblia, em Marcos capítulo de número 7, verso de número 33 e 34. Mais uma vez, as mãos do Salvador. Marcos 7, 33 e 34, estava aqui um homem mudo e surdo. É interessante que o texto bíblico diz que Jesus tirou ele do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhes a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer? Abra-te. Eu acho maravilhoso aqui, dizendo que Jesus tirou ele do meio da multidão e levou em particular. Tem momentos, irmãos, que Deus age na nossa vida, na igreja, na congregação. Mas tem momentos que o Senhor vai nos usar e vai operar em nós no seu particular.
é na sua casa, no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu carro, no seu escritório. O Senhor age de forma particular. E quando Deus age de uma forma particular, porque é algo especial Ele quer realizar em nossas vidas. E diz o texto da palavra de Deus, que o Senhor levou ele de uma forma particular. Pôs os dedos aonde, irmãos? Nos ouvidos. E cuspindo, tocou-lhes a língua. Meus amados irmãos, imagine que situação, né? Que modo de Jesus curar. Você poderia dizer, não bastava apenas uma palavra, Jesus usar dessa forma, desse meio. Senhor. Mas com certeza aquele enfermo, ele estava dizendo como ele agir, não importa. Importante que eu seja curado. E é interessante, irmão, sabe o que é que eu aprendo com isso? Jesus usa de forma ordinária para operar o seu extraordinário. Jesus, ele, no nosso ordinário, ele opera o seu extraordinário. Foi assim com aquela multidão, quando estavam os discípulos não sabendo mais o que fazer, pois havia tanta gente e não tinha alimento suficiente para isso. Até que chegou para até ele, André, e disse: Senhor, só temos aqui 5 pães e 2 peixes, que está aqui com esse jovem, provavelmente, alguns dizem ser Marcos. E diz, esses 5 pães e 2 peixes, era fitness, né, irmão? Sanduíchezinho natural. Ele diz, pronto, já tenho para mim 5 pães. Porque adolescente come, irmão. Menino meu está prestes a entrar na adolescência, já estou juntando dinheirinho para melhorar. A despesa vai aumentar. Mas Jesus, ele estava dizendo, me dê. E quando foi na mão do Senhor, o Senhor multiplicou. De tal maneira que sobrou e deu para dividir em 12 cestos para os 12 discípulos. É interessante que teve um outro episódio que Jesus, ele estava a pregar e pediu o barco de Pedro emprestado e pediu a que Pedro pudesse ceder o seu barco para usar como um púlpito. Depois de ter pregado, Jesus disse para Pedro, Pedro, coloca o barco mais adiante, leva o barco mais ao fundo. E Pedro assim fez. E depois ele disse para Pedro, Pedro, lança a rede ao mar. Pedro poderia dizer, Senhor, já não bastava pedir o barco emprestado? Uma vez que eu já estava lavando as redes, tirando o sargaço dela, o meu expediente já havia acabado. O Senhor ainda pede o barco emprestado, pede para que eu vá mais adiante e pede para eu lançar a rede. Mas Pedro, ele diz, sobre a tua palavra lançarei a rede. A noite de ontem não foi tão boa, não pesquei nada, mas sobre a tua palavra. No seu ordinário, Jesus operou o seu extraordinário. Quando eu vejo no casamento, Caná da Galileia, faltou vinho, faltou um essencial na festa da cultura judaica. Maria chega até Jesus e disse, meu filho, não tem mais vinho, acabou o vinho. Jesus naquele momento diz, o que é que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava dizendo, mãe, não é o momento, não é a ocasião. Mas Maria disse aos serviçais, faça tudo o que ele ordenar. E naquele momento os serviçais chegaram até Jesus. E Jesus mandou encher as 6 talhas de quê? De vinho? De água. Mas estava faltando o quê, irmãos? Vinho. E assim os serviçais obedeceram a Jesus, enchendo as talhas de água. E naquele momento, Jesus transformou a água em, mais uma vez, Jesus opera no ordinário dos homens o seu extraordinário. Ordinário significa, irmãos, aquilo que é a ordem do dia. O nosso dia a dia. Eu não sei como foi o teu dia. Eu não sei como tem sido a tua vida. Quem sabe no dia de amanhã você diz, é feriado. Quem sabe, meu não tem nada de feriado, eu vou trabalhar. Quem sabe você tem tantas coisas a fazer, tantos compromissos a realizar. Mas tenha certeza de uma coisa. A agenda de Deus é diferente da minha e da sua. E Ele pode operar o seu extraordinário no nosso ordinário. Semana passada, quarta-feira, culto de oração lá na igreja. A irmã sempre vai lá para a igreja, vai às vezes acompanhado com o marido.
E naquele dia, semana passada, quando ela foi, a gente, após a mensagem, fez o convite. Irmãos, de forma surpreendente, lá atrás, eu vejo não apenas uma mão se levantar, mas a pessoa se levantar e vir à frente. Quem era? O esposo daquela irmã. E naquele momento ele vem à frente. E quando ele vem à frente, ela vem junto com ele. E naquele momento ele faz algo que eu confesso aos irmãos, eu fiquei meio temeroso. Ele disse: pastor, eu posso dar uma palavra? Eu disse: misericórdia, que palavra ele vai dar? Mas irmão, naquele momento ele estava dizendo: pastor, deixa eu dar uma palavra. Eu fiz que eu não estava ouvindo direito. E ele disse, depois de eu ter falado: pastor, deixa eu dar uma palavra. Eu digo: fale, meu irmão. Ele disse: eu tenho 3 coisas a falar. Eu digo: já é batista. 3 tópicos, é batista. Já está batista aqui, já se converteu batista. Ele diz: a primeira: pastor, eu estou aqui porque a minha esposa orou por mim 26 anos. Estou aqui porque é por conta dela que ela orou por minha vida. Segundo, porque a palavra do Senhor falou o meu coração. E terceiro, porque eu creio que Deus tem um plano na minha vida. Eu de mim já fez a profissão de fé. Sábado, a esposa dele mandou uma mensagem. Nosso próximo batismo vai ser dia 31 de dezembro. Ela disse: pastor, meu esposo está perguntando se, porque ele quer se batizar, se ele pode se batizar. Eu digo: amém, com certeza. Já fez a profissão de fé publicamente, sozinho. Mas eu creio que aquele dia e aquele momento não foram as minhas palavras, nem foi a igreja, mas foi o dedo de Deus sobre esta vida. O que eu quero dizer, meu amado irmão, que aqui não está apenas o dedo de Deus, mas aqui está as mãos de Deus estendidas sobre você. Que a gente possa, primeiro, aprender com o dedo de Deus, porque o dedo de Deus, ele é pedagógico. Segundo, o dedo de Deus adverte. Terceiro, o dedo de Deus, ele faz maravilhas. E a minha e a sua vida, tenha certeza, ela é escrita pelos dedos do Senhor. Como diz lá em Salmo 139, verso 16. E assim eu quero concluir a palavra de hoje à noite. Salmo 139, verso de número 16. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Vamos todos juntos? Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem.
sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Essa é a certeza que nós temos, que o Senhor ainda continua cuidando de cada um de nós, que o dedo do Senhor continua a agir sobre nossas vidas. Convido você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, falar com o Senhor nesse momento. Eu não sei que área da sua vida você precisa do toque do dedo do Senhor, do agir do dedo do Senhor. Quem sabe na tua vida, quem sabe no teu casamento, quem sabe na tua família, na tua casa, sobre teus filhos, sobre a tua fé, sobre a tua enfermidade, sobre aquela situação, sobre aquela causa. Enfim, eu não sei, mas eu creio que não há situação e área que o dedo do Senhor não possa intervir e agir e operar de forma maravilhosa. Mas tenha certeza de uma coisa: o objetivo do dedo do Senhor, assim como foi com Israel, assim é nos dias de hoje, é para nos salvar, para nos tirar do pecado, da terra da escravidão e nos levar para a terra da promessa. E hoje à noite o Senhor também deseja fazer isso na tua vida. E se você, porventura, ainda não teve uma experiência pessoal com Cristo Jesus, mas que deseja na noite de hoje experimentar o agir e o toque do dedo do Senhor, trazendo salvação e transformação na tua vida, permitindo que Ele possa perdoar, permitindo que Ele possa transformar, permitindo que Ele possa salvar. Se você na noite de hoje entende que necessita ter esse encontro com o Senhor e experimentar dessa experiência tão maravilhosa que é entregar a vida a Cristo Jesus,
Se você nessa noite entende e necessita de fazer essa decisão, onde você estiver, eu convido você a apenas fazer um sinal, levantando uma de suas mãos, dizendo: eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero experimentar desse toque transformador no Senhor. Onde você estiver, faça sinal levantando uma de suas mãos. Se há porventura alguém aqui nesta noite que ainda não fez essa decisão, se há porventura alguém nesta noite que entende que necessita ter essa experiência com Cristo Jesus, corajosamente, onde você estiver, faça o sinal levantando uma de suas mãos, dizendo: eu quero entregar minha vida ao Senhor. Quem sabe um dia você já fez essa decisão, mas se afastou, e o Senhor está dizendo na noite de hoje: volte para mim, volte para a minha presença enquanto é tempo. Se você deseja se reconciliar com Cristo Jesus, onde você estiver, faça o sinal levantando uma de suas mãos, que nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Há alguém aqui nesta noite que entende que necessita ter esse encontro com o Senhor, de fazer essa decisão? Eu quero orar por você. Essa decisão não cabe a mim, mas tão somente a você. Se há alguém aqui, nós queremos orar pela tua vida, em nome de Jesus. Que você possa dizer: eu quero entregar minha vida ao Senhor. Mas não vou me prolongar, porque essa decisão é uma decisão tão especial e tão particular, que cabe tão somente a você fazer. Mas a minha oração é que não apenas o dedo, mas que a mão de Deus continue estendida sobre a tua vida, trazendo misericórdia e graça. Pai querido, muito obrigado por a noite de hoje. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque tu és o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E o agir das tuas mãos ainda continua um agir pedagógico, continua sendo um agir que adverte e continua sendo um agir que faz maravilhas, ó Pai. Que o Senhor continue a fazer e operar as tuas maravilhas no meio do teu povo. Que a Igreja Batista Koinonia continue sendo um sinal que isto é dedo de Deus, é obra de Deus aqui na terra. Esta é a nossa oração, que fazemos a Ti agradecidos, ó Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você pode se assentar? Deus cuida de mim. Pode apagar as luzes, por favor. Ele cuida mesmo. Só anda sozinho se quiser. Vamos terminar. Deus cuida de mim. Diga isso para você. Diga para sua alma. Diga: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Apaga essa aqui também, por favor. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Pode soltar o vídeo aí. Temos vivido um novo ciclo e neste novo tempo temos presenciado o favor e a bondade de Deus para este projeto. Este projeto nasceu no coração de Deus, não de poder, mas de transformação de um bairro, de uma cidade e de um estado. Seja bem-vindo ao Complexo IBK. Essa semana iremos avançar ainda mais, onde você pode vir aqui a escada e o primeiro pavimento serão já concretados para a glória do Senhor. Como você pode ver, a obra não para e precisamos da sua ajuda e colaboração para que possamos ainda mais avançar neste projeto tão especial de Deus para as nossas vidas. Como vocês podem ver, esse já é um dos banheiros do complexo que o porcelanato está sendo inserido, graças à sua doação e generosidade.
Aqui é onde o maior fluxo de entrada da igreja vai acontecer. E como vocês sabem, as portas de vidro já foram todas instaladas. Essa semana também, depois de muitas escavações e concretagem, finalmente conseguimos, com a ajuda inclusive de muitos irmãos da igreja, conseguir colocar a estrutura, é isso mesmo, a estrutura da refrigeração no lugar. Mais um passo dado essa semana aqui na obra do Complexo IBK. Como você viu, as estruturas da refrigeração já estão praticamente no lugar. E agora é acelerar para a colocação da refrigeração para, no máximo, daqui a 2 semanas, estar tudo pronto. Pessoal, temos sido ensinados pela palavra de Deus e através da vida do nosso pastor que este complexo nasceu no coração de Deus para a transformação de vidas. E essa transformação já tem acontecido tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas que estão vivenciando todo esse projeto de Deus. Aliás, precisamos entender que Deus não se movimenta por planos humanos, Deus não se movimenta por títulos ou cargos, mas Deus se movimenta por propósitos. E este complexo, esta obra, é um grande propósito de Deus. Pessoal, tudo aqui é muito grande, assim como o sonho de Deus. Visite, passe por aqui, seja generoso, seja uma pessoa abençoadora e venha viver conosco este grande sonho de Deus. Deus te abençoe. Amém. Vamos ficar de pé? Amanhã a concretagem em nome de Jesus vai acontecer. Na sexta, um caminhão MUC vai estar lá. Nós iremos içar todo o maquinário, como também as 2 caixas, cada uma de 7.500 litros, para o reservatório, altura de 8 metros. Então, sexta-feira, o caminhão MUC vai passar o dia lá içando todo esse material. São 10 máquinas que serão colocadas nos suportes que apareceram aí, e também as 2 caixas, cada uma de 7.500, que serão colocadas na última laje do reservatório, uma altura de 8 metros. Sexta-feira o projeto de incêndio vai chegar perto do final. Peço à igreja que ore. Recebi hoje uma informação da transportadora. O caminhão está paralisado, eu acho que naquela questão que aconteceu lá no Paraná, onde houve deslizamentos. Nem carro pequeno está passando. A previsão que eles tinham dado para a gente era dia 10. Aí ela ficou de amanhã me dizer qual é a próxima previsão para poder chegar. Se não fosse essa dificuldadezinha, chegaria na data prevista. Hoje são 7, né? Então eles se anteciparam, informaram. Vamos orar para que chegue o quanto antes em nome de Jesus. São as 6 portas do templo. São portas corta-fogo e acústica, que serão instaladas. Está a caminho. Que todo empecilho seja retirado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pegue seu envelope com seu dízimo, sua oferta. Entenda que eu e você não podemos barganhar absolutamente nada com Deus. Tudo vem das mãos do Senhor, disse Davi em Crônicas, e das tuas mãos mesmos nós devolvemos. Davi disse: quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa, se tudo vem das tuas mãos e nós apenas devolvemos. Senhor, muito obrigado por todos os milagres, inclusive pelo que eu vou testemunhar daqui a pouco. É como foi ministrado. É o teu dedo, é a tua mão, é a tua digital, é o teu agir, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Deus, nós queremos andar em obediência. Tenha misericórdia de nós, porque somos falhos. Nos ajude, porque a tua fidelidade nos constrange. Deus, em nome de Jesus, cada um ao sair do seu lugar e devolver seu dízimo, sua oferta, não o faça com intenções equivocadas no coração. Nós não estamos trocando absolutamente nada. Tua palavra diz que o ouro e a prata são teu. Nós temos aprendido nesse lugar. O nosso olhar nunca esteve, nunca estará no bolso de ninguém. O nosso olhar está no Senhor. Tu és a nossa provisão. Tu és Jeová Jirê. Tu és aquele que faz chegar tudo na nossa despensa. Tu és aquele que nos sustenta. Tu és aquele que nos abençoa.
e a tua igreja te agradece pela tua fidelidade. Como um ato de louvor e adoração, sairemos dos nossos lugares para devolver com alegria parte de tudo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Você diz amém? Sai do seu lugar com alegria. Amém? Pastor Alex, Pastor Lucas, Pastor Thales, Carla, minha esposa, missionário Emerson, Hugo, Everaldo, Edson, Marcele, Luana, Rebeca, Ana Cristina, Nilda, Rosângela, Ana Cássia, Léo, funcionário, Adriano, Sidney, Bruno, Charles e Gil. São 22 pessoas. Assim que terminar o culto, você que está aqui, que eu citei seu nome, venha aqui à frente imediatamente. Amanhã é feriado, mas às 7h30 eu estarei aqui com esse pessoal num curso que vai ser dado para a formação de brigada de incêndio. Uma das exigências do bombeiro para a gente ter o alvará. Então, o nome que eu citei, que está aqui, venha aqui imediatamente, que eu tenho alguns avisos para dar a vocês rapidamente. Amém? Amém? Irmãos, Deus é bom. A gente formou a igreja domingo, o bazar arrecadou 86 mil para a intercalada, dos quais 80 já foi passado, falta passar mais 6. Mas terça-feira, em reunião com o Neto e com a Ana, lá no gabinete, questões financeiras, orando, clamando a Deus, pedindo os milagres dele. Confesso aos irmãos que ontem o que mais preocupava o meu coração a nível de responsabilidades que a igreja assumiu era a intercalada. Faltavam 196 mil para pagar, a gente adiantou 80, ainda falta mais 6 compras que são divididas. Então eu disse para Neto e a Ana, depois da nossa reunião, eu disse: Neto, Ana, qualquer oferta que chegar agora vai para a intercalada. Depois da reunião com eles, eu recebi 2 irmãos no gabinete. E recebi a notícia que a intercalada vai ser paga dia 16. O que faltava para pagar a intercalada, dia 16 ela vai ser paga. E a gente novamente paga a terceira com 2 meses de antecedência. Então assim, o Senhor é bom demais. Preocupado porque a gente analisa, a gente pede a Deus sabedoria. Há uma lição de administração em Gênesis de 37 a 50, a história de José, quando há tempos de muita fartura, depois tempo de grande escassez, e José vai pedir discernimento a Deus. E Deus diz assim:
De tudo que o Egito produzir no tempo de abastança, divide em 5 partes e guarde 1/5. E aí Deus dá uma lição a José, com discernimento e destreza para administrar. Então eu louvo a Deus porque a gente está num tempo de muito investimento. De muito investimento. E a gente vem guardando sim o valor da intercalada. A partir do ano que vem, a partir de janeiro, graças a Deus que essa terceira já foi vencida em nome de Jesus. Dia 16 a gente vai efetivar o pagamento dela. A gente vai economizar, eu acho que em torno de 10 mil novamente, porque a gente antecipa, tira os juros dos meses. E a partir do ano que vem, a gente vai, como a gente sempre pretende, guardar o valor mensal, sem contar com o bazar, porque o que a gente arrecada com o bazar é uma gordura para a gente antecipar o pagamento da intercalada. Mas estamos sob muito investimento. Meu coração se acalma. Ontem eu descansei, era o que mais me preocupava. Eram 196 em 3 meses. 3 meses. E a gente vai pagar no dia 16. O que faltava, o Senhor já providenciou. Isso é a mão de Deus. Isso é o dedo de Deus. Isso é a digital de Deus. É para ficar claro que é Ele quem está à frente. E a nossa oração, clamor e súplica que continue dessa forma. Amém? Mas vejam só, eu tenho uma coisa no meu coração. Próximo domingo vai ser a feijoada. A cozinha lá está sendo preparada, botando o revestimento. Eu vou ver se vai dar certo, mas já vou avisar aqui, a gente informa nas redes sociais. Eu vou terminar o culto de domingo mais cedo, a EBD. A gente vai ter oração às 7, momento de comunhão às 8. A gente vai ter divisão em classes e a gente vai ter o culto administrativo, que vai ser o recebimento de membros e os irmãos que irão se batizar. E eu vou terminar mais cedo, por quê? Porque a entrega da feijoada a gente vai fazer lá no complexo. Amém? Você vai passar lá e vai pegar. Por quê? Eu quero que você entre. Eu creio que até domingo o forro vai estar no lugar. Faltando uns acabamentozinhos. E o forro que você vai ver lá não é o definitivo. Porque depois vai ter um forro como esse aí, que é o acabamento final. A gente tem 2 etapas de forro por causa da acústica. Certo? O tratamento acústico. Então, fica avisado isso, a feijoada vai ser entregue lá. A gente não vai consumir lá, ok? Mas ela vai ser entregue lá. Vou terminar o culto aqui mais cedo, para que a gente possa sair daqui e ir para lá. A gente conseguindo juntar uma boa quantidade de gente lá, a gente vai orar lá juntos, antes de pegar a feijoada e ir para casa almoçar. Amém, crente? Então você segura a fome até a gente orar lá. Depois que a gente orar, você leva a feijoada para casa e vai almoçar de maneira abençoada. Amém? Irmãos, conto com as orações de vocês. Todo dia a gente está lá no complexo, observando o que tem que ser feito, né, para poder caminhar. Vai acontecer o que Deus já determinou. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém? Mas não estamos sendo omissos naquilo que podemos fazer e agilizar. Estamos agindo para que a coisa possa acontecer como sonhamos. 18, 24 e 31. O Senhor haverá de confirmar sim ou não. Amém? Ele vai fazer conforme a vontade dele. Mas estamos agindo para isso. O nosso Deus é bom e fiel. O que é que eu tenho dito aos irmãos? É o maná que ele manda. É ou não é? É ou não é, irmão? A necessidade legítima, não é de invenção. Porque necessidades desnecessárias, se você as pratica na sua vida financeira, você pode ter dor de cabeça. Mas as necessidades legítimas, Deus provê. Porque Ele é fiel. Você pode agradecer a Deus junto comigo por mais essa porta que Deus abriu, amém, irmãos? Por mais essa bênção. Já avisei na rádio, já avisei o Natal na praça. Então, o nosso Deus é
bom e fiel. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado pela palavra que recebemos do Senhor. O Senhor é bom, a tua destra é poderosa, a tua mão realiza proezas. Pelo poder da tua palavra, o Senhor abre portas. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e fiel. O Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz para as nossas casas. Ó Deus, estamos planejando e apresentamos tudo ao Senhor, de cultuarmos ali dia 18, dia 24, dia 31. Seja feita a tua vontade. Que essas portas que estão na estrada, que elas possam chegar a tempo em nome de Jesus. Que toda obstrução seja retirada em nome de Jesus, Pai. E que cheguem a tempo, é o que nós te pedimos, ó Pai. Leva-nos em paz, nos livra e nos guarda de todo mal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte sobre você o seu rosto e te dê a paz. Amém? Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Quando sair, não coma o cuscuz todo que está lá fora não, que eu vou comer o meu. Deixa o meu lá. Pessoal que eu citei o nome, por favor, vem aqui rapidinho. Os pastores já estão aqui. Carlinha está na cantina, mas já